Meus amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista irmão Renato, somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Paulista. Estamos situados ali na rua Canal do Bocaia, 1233. Nós estaremos dando início mais um dia da aula da Escola Bíblica Dominical. Tem como título da revista A Igreja Eleita. Mas nós estaremos hoje falando da lição 5 da revista Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E nós estaremos dando já início dessa lição. E você que está aí no celular, pegue a sua revista que você tem em PDF e vamos compartilhar juntos. Iremos fazer bem sucinto e bem resumido aqui a lição, e eu acredito que Deus vai edificar as nossas vidas nesta manhã. Amém? Eu quero já, de antemão, já ler o texto áureo para os nossos irmãos aqui. O texto áureo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática nos diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe, se os irmãos não tiverem a revista, pode acompanhar a leitura na Bíblia, que está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para as que andássemos nelas. Amém. Meus irmãos, já fizemos a leitura do texto áureo da verdade prática e da leitura bíblica em classe, e nós vamos já dar a abertura do que o tema quer nos ensinar dentro dessa lição, e eu acredito que ela vai nos ensinar muitas coisas importantes, a questão da salvação pela graça em Cristo Jesus. Eu quero já me antecipar aqui na introdução da revista, que diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido,
dado por Deus aos salvos, a fim de que ele desfrutasse de uma vida em Cristo. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que na introdução, Paulo deixa bem claro que a misericórdia de Deus nos alcançou e nenhum de nós éramos merecedores da sua maravilhosa graça. Nós vemos que Paulo, no versículo 4 da epístola que nós lemos na leitura bíblica em classe, do versículo 4, 2:4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Nós vemos já aqui na introdução dessa lição, meus irmãos, a grande misericórdia e graça de Deus, com quem nos alcançou, e esse amor imensurável, que não dá para nós vermos a grandiosidade do amor de Deus. É que nos faz lembrar aqui o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que já na introdução o apóstolo Paulo ele já mostra essa grandiosidade da misericórdia de Deus e como a salvação alcançou a todos aqueles que querem ser salvos por ele. E a lição, ela nos mostra isso. Ela nos mostra quão grande. E Paulo trazendo esse ensinamento aos irmãos de Éfeso. Já vamos para a lição 1 sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nós vemos aqui que na lição 1, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Nós vemos aqui que na lição 1 nós tínhamos um passado tenebroso. A nossa natureza pecaminosa só praticávamos aquilo que era contrário à lei de Deus. E Paulo, ele deixa bem claro aqui no versículo 1 ao 3, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós vemos que a nossa natureza, antes de conhecermos a Cristo, só queríamos praticar coisas que eram contrário à graça e à misericórdia do Senhor. Nós andávamos sem direção, sem caminho para nos trilhar, estávamos cegos espiritualmente, mas a graça de Deus alcançou. E Paulo é bem claro, ela nos alcançou pela sua maravilhosa graça, pelo seu riquíssimo amor e misericórdia que nos alcançou. Nós vamos ver também dentro dessa lição a nossa condição anterior, como nós andávamos no nosso passado. E já aqui no tópico 1, nossa condição anterior é que vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados. A palavra ofensa, do grego paráptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para o pecado é harmatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus
O conceito é de morte espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Nós andávamos mortos nas nossas ofensas, estávamos mortos espirituais, estávamos, como o autor aqui da revista, ele deixa bem claro, nós estávamos em passo em falso, em forma deliberada. Nós, nas nossas práticas antigas, nós fazíamos coisas sem pensarmos, porque o pecado estava reinando sobre nós. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos alcançou. E Paulo vem tratando muito bem disso, da questão pecaminosa que nós estávamos praticando. E nós vemos aqui que, desse sentido, em forma deliberada, nós estávamos cegos espiritualmente e éramos levados para todo lado, porque os nossos olhos estavam como uma venda para que não enxergássemos, porque nós estávamos presos pelo pecado. Quantos de nós, irmãos, no nosso passado estávamos cegos, sem rumo, e se não fosse a grande misericórdia e graça de Deus por ter alcançado a cada um de nós, eu e você estamos aqui hoje porque a graça de Deus nos alcançou. Tem hora que eu olho para dentro de mim e falo, meu Deus, como o Senhor me alcançou e me tirou desse lodo de pecado, porque a graça de Deus nos alcançou. Nós estávamos cegos. E Paulo, em conotação com essa epístola, lá em Romanos, capítulo 1, eu quero ler para os irmãos aqui, ele fala sobre a depravação que os gentios viam, porque Paulo aqui ele traz uma carta teológica muito profunda aos irmãos de Roma, mas aqui é muito interessante nós lermos e observarmos esses versículos. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, com a sua divindade, se entende claramente, e se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Nós vemos aqui, meus irmãos, nesses capítulos de Romanos, a degeneração da pecaminosidade do ser humano, de amar mais a criatura do que o Criador. E Paulo aqui, ele vem tratando como nós andávamos na nossa vida pecaminosa. Estávamos cegos, mas a graça de Deus abriu os olhos de cada um de nós. O tópico 1, 2, meus irmãos, nós vamos falar sobre as nossas ofensas e pecados. Aqui no tópico 2, há uma metáfora do ato de andar. Quando nós olhamos para trás e vemos o que praticamos, nós sentimos nojo e tristeza de pensar quantas coisas nós fizemos e por causa do nosso modo de andar e pensar. E nós vemos hoje quem nós somos. É motivo de nós glorificarmos a Deus por esse grande e imensurável amor que Deus nos alcançou, de vermos que nós praticávamos no passado e hoje temos essa graça maravilhosa. Por isso que Paulo, ele é bem claro na sua carta, segunda carta de Paulo 5:17, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vemos que nós olhamos para nós hoje, nós vemos que nós somos nova criatura. Nós não andamos mais o curso deste mundo nem no nosso modo de pensar, porque a nossa mente agora, nós temos a mente de Cristo. E por isso que quando nós, nos nossos modos viventes, nosso passado, nós vemos que Deus fez uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Por isso que nesse tópico 1, do 1 ao 2, Paulo ele vem tratando sobre isso, das nossas ofensas e pecado. Como a gente está tratando dessa carta, a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E nesse tópico 2, nós vamos tratar sobre a bondade e a misericórdia de Deus. E Paulo, ele deixa bem claro, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Não dá para imensurar esse grande amor de Deus que nos alcançou. E Paulo, ele entendeu perfeitamente esse ato da graça. A misericórdia pelo o amor divino. O versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Foi a misericórdia de Deus, foi a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu e você não pensaríamos onde estaríamos hoje. E Paulo vem tratando muito bem sobre isso, que Deus é riquíssimo em misericórdia. Não dá para imensurar. E nós vemos que esse ato de misericórdia implica também a compaixão de Deus, a compaixão do Senhor que nos alcançou. E esse tópico 2.1, ele nos deixa bem claro da grande graça de Deus. E vivificar é o quê? E ele deixa bem nítido aqui, vivificados pela graça. O que é vivificar? É dar vida. Nós tivemos vida, irmãos. Vida em Cristo. É animar. Quantos de nós estávamos desanimados? Nós não tínhamos motivação. Mas Deus nos vivificou. E vivificar significa também restituir a vida, reanimar. Por isso que essa grande e misericórdia, a graça de Deus que nos alcançou. Por isso que nós temos que valorizar a cada dia mais essa imensurável, grande e maravilhosa graça de Deus. E no 2.2 do tópico da lição, vivificados pela graça, todos nós estávamos condenados à morte, mas a grande misericórdia e graça e compaixão que nos amou e que nos alcançou. E Paulo é bem claro no versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo vem mostrando e nos esclarecendo que a salvação é pela graça de Deus. Nenhum de nós éramos merecedores, mas nós recebemos essa grande graça e misericórdia que Ele nos alcançou, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Por isso que nós temos que a cada dia valorizarmos a salvação. Valorizarmos e sabemos que foi graça de Deus. Ele alcançou a cada um de nós. E no tópico 2.3, exaltados por sua graça, Paulo destaca aqui
que o poder que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição e a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e os seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Uma das coisas que eu sempre digo, meus irmãos, que a gente temos que sempre valorizar a nossa salvação e abraçarmos com todas as nossas forças e irmos até o fim, chorando, gemendo por Cristo, que nos concedeu algo. Que algo foi esse? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Por isso que Paulo, tratando sobre a questão também aqui da salvação, nós temos que valorizar, porque nós fomos alcançados por sua graça e por seu amor. E nesses dois tópicos nós devemos tirar algumas lições de que a salvação e a graça vem de Deus. Não vem por mérito humano. Nós temos que ter isso em nossa mente, que nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E sempre temos que ter isso em nós, que foi a misericórdia que nos alcançou. Temos que ter essa clareza e valorizar a salvação a cada dia e abraçarmos, irmos até o fim, porque ela nos espera o benefício, que é estarmos junto com Cristo, recebemos o galardão nos céus. Meus irmãos, queremos ainda falar do tópico 3, a salvação não vem das obras, e uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que estão nos acompanhando nessa lição, e veio de suma importância para os nossos dias atuais essa revista, falando sobre a questão da salvação, da graça, que a salvação não é mérito humano, é coisa divina, que é concedida por Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Nenhum de nós poderíamos ser salvo por nós mesmos, porque a salvação vem de Deus, é coisa divina. E já estava memorial divino de conceder essa salvação a cada um de nós. É difícil para nós entendermos essa imensurável bondade de Deus. Não dá para explicar, mas Deus, na sua riquíssima misericórdia, já estava no seu plano divino de enviar o seu Filho Jesus Cristo para salvar eu e você. E nós vemos aqui que eu sempre digo que a caminhada cristã é como uma locomotiva de um trem, onde tem várias estações, vários desafios em nossas vidas, que vão querer nos tirar desse caminho e propósito. Quantas pessoas começaram bem na sua caminhada cristã? Quantas pessoas abraçaram de verdade e entusiasmavam a gente na caminhada? Mas no meio do caminho, no meio dessa locomotiva, veio vários desafios, dificuldades, e pessoas pararam no meio da sua caminhada. Mas Paulo vem dizendo aqui que a salvação é por meio da graça, pelo amor de Jesus Cristo, que Ele nos salvou. Então aqui no tópico 3, irmãos, como a salvação não veio das obras, o tópico 1 diz, como por meio da salvação, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura.
ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como um Salvador. Nós vemos aqui, irmãos, que como já estava no plano divino de Deus salvar a humanidade, de tirar cada um de nós das densas trevas, mas uma das coisas que eu tenho que deixar bem claro aqui, que todos nós temos as nossas escolhas de aceitar ou rejeitar a questão da salvação. O autor da revista aqui, meus irmãos, é bem claro e enfático que todos nós temos as escolhas para tomarmos em questão de aceitar ou rejeitar. Nós vemos um exemplo clássico na Bíblia que Deus deu a livre escolha de pessoas da liberdade, do livre arbítrio ou livre escolha de querer aceitar ou rejeitar. Nós vemos Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, que Deus fez Adão e Eva, mas deixou ele tomar as escolhas. Deixou eles tomar a sua livre escolha de querer aceitar ou rejeitar. E nós vemos que lá a serpente, induzida pelo o nosso adversário, e disse à mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Nós vemos aqui a questão da livre escolha, de querer aceitar ou rejeitar a salvação. E nós vemos aqui que eles tiveram uma escolha. E Deus deixou bem claro e deixou bem enfático para que eles pudessem ter a sua livre escolha naquilo que eles iam tomar a sua decisão. E nós vemos também do jovem rico, que ele perdeu uma das suas melhores oportunidades de aceitar ou rejeitar. Quando Jesus chegou para o jovem rico e ele disse: bom mestre, o que fareis para herdar a vida eterna? E nós vemos aqui que esse jovem rico se aproximando de Jesus: que farei para ter a vida eterna? E Jesus foi dialogando com esse jovem: sabe os mandamentos, honra o teu pai. E o jovem fazia isso com muita clareza e maestria. Mas Jesus, ele não tinha pressa para trazer uma resposta clara e contundente para aquele jovem. Disse Jesus, no versículo 19, versículo 21. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Nós vemos que esse jovem, ele teve uma das maiores oportunidades de conhecer a Cristo, de ter a salvação, de receber a graça, mas ele rejeitou. Então, as nossas escolhas, nós podemos aceitar ou rejeitar. Meus amados irmãos, nós vemos aqui no tópico 3.2 a questão da
evidências da salvação que não vem de nós mesmos. Isso remete que não é mérito humano e não vem das obras. E por isso que a salvação é algo muito fino e divino. E não nos compete quem vai ser salvo ou não, porque é por meio da graça divina e o amor do nosso grande Deus. E é por isso que, na conclusão desta lição, a gente temos que tirar algo proveitoso e de suma importância para as nossas vidas, a questão da graça e a salvação. E por isso que Paulo vem tratando isso na carta aos Efésios, deixando bem claro para os irmãos que a salvação só vem por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, esta é a aula de hoje, que nós fizemos um resumo dessa lição 5, falando sobre a questão da salvação mediante a graça de Jesus. Espero que os irmãos aprenderam alguma coisa a respeito dessa lição que nós tratamos sobre hoje. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, algum comentário, compartilhe conosco e em breve nós estaremos dando a resposta para os irmãos, naquilo que os irmãos vierem perguntar sobre a lição de hoje. Tá bom? Deus abençoe e o próximo domingo estaremos aqui.